Glória a Deus. Queridos, abre comigo Cantares, depois de Salmos, Provérbios, Cantares capítulo 2, abre lá comigo. Provérbios, Eclesiastes, Cantares, capítulo 2, versículo 15. Diz assim, ó: apanhai-me as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, pode deixar esse texto aí, Moisés, deixa aí na tela. Os líderes, presta atenção nisso, o Senhor quer te formar, amém? Para algo maior. Tudo que acontece na nossa vida, todo o ambiente espiritual que nós acessamos depende da mudança do nosso coração ou da transformação da nossa mente. Então, quando a nossa mente é transformada, nós acessamos um lugar novo. Tem muitas pessoas que me perguntam corriqueiramente: pastor, como é que eu faço para acessar o novo de Deus? O novo de Deus tu acessa à medida que tu permanece no caminho e a tua mente vai sendo transformada e tu vai sendo aprovado. É o momento da tua vida que tu permanece no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, de repente Deus vira uma chave. Então, só que nada da nossa vida acontece por aquilo que a gente faz externo. Hoje você poderia derrubar um gigante, você poderia ter uma grande conquista política, você poderia ter uma grande empresa, você poderia ter uma grande conquista material, seja casa, seja carro, seja uma influência na nação. Poderia se assentar com o presidente amanhã. Imagina se alguém chegasse aqui hoje e falasse: amanhã eu vou me assentar com o presidente. É uma grande conquista. É uma grande conquista. Mas nada disso muda. Porque ainda que você ganhe, ainda que você conquiste, tudo que é externo não muda a realidade espiritual. Porque a realidade espiritual ela só muda à medida que muda o que é interno. Então a primeira coisa que um homem de Deus precisa aprender é que não importa quantos cultos você vai, se você estiver olhando para fora. Não importa tamanha obra de Deus: ah, mas eu alcancei 1000 órfãos. Não importa, se não renovar aqui dentro. Porque tudo aquilo que tu faz não define quem tu é, mas aquilo que tu se torna tem que definir o que tu faz. Porque o que tu faz, ele é vazio se não é o que tu é. Então, o que nós temos que buscar não é tão somente estar com pessoas, porque estar com pessoas não muda a nossa vida, mas se relacionar com pessoas muda, porque nós entramos em lugares cada vez mais altos no coração de quem nós andamos. Então o líder, ele se torna cada vez mais líder, cada vez tem mais autoridade, cada vez mais parecido com Jesus, à medida que a mente muda, amém? À medida que a capacidade de amar aumenta. À medida que o domínio da própria carne aumenta, tem a ver com dentro, não tem a ver com fora. À medida que os teus limites são rompidos, à medida que tu consegue romper os limites do amor. Sabe, tem homens que não conseguem amar as mulheres de verdade, nem mulheres que conseguem amar os homens, não rompem aquele limite que faz você não tocar. Tem pessoas dentro da igreja que nunca rompem o limite de conversar, de verdade. Não estou falando bater um papo assim para dizer que eu fiz o politicamente correto, eu estou falando ecoar o coração e ser ecoado pelo coração do próximo. É aquele momento que parece que você não tem barreira, você está vulnerável, mas ao mesmo tempo você está alegre, porque você não está armado. Então, se um líder não cuidar da sua própria vida, ele nunca poderá cuidar da vida do próximo. Sabe, Jesus, ele era tão sarado que ele vivia no meio de todo mundo, gente. Amém? Ele vivia no meio de todo mundo. Ele não tinha problema. Quanto à identidade, quanto a pensamentos, ele vivia. Ele não era isolado. Ele podia cuidar da vida de todos, porque ele passou 30 anos cuidando da sua vida. Ele tinha integridade, caráter forjado, ele fez o caminho que devia ter feito, cada passo do processo ele cumpriu. Ele não quis pular etapa, ele não quis ser famoso, ele não quis conquistar, ele só quis ser submisso ao Pai. E ele encontrou esse lugar. Em Hebreus fala que ele foi aperfeiçoado, ele foi consumado, ou seja, ele alcançou um lugar.
Sabe, tem um momento de Jesus que ele chega e fala assim, ó, chegou a minha hora. Sabe por que ele fala isso? Porque ele fez uma autoanálise, ele viu que ele se tornou um cordeiro sem mácula, pronto para o sacrifício. E como ele estudou muito o livro de Levíticos, e lá mostra a verdadeira adoração, Jesus olhou para si mesmo e falou, chegou a minha hora, eu estou perfeito. É agora que eu vou para a cruz, porque o cordeiro, quando ele era perfeito, ele ia para o altar do sacrifício. Jesus, ele conseguia se ver, porque primeiro ele cuidou do coração dele. O coração dele estava alinhado com o Pai. Entende isso? Então, o nosso coração, ele é como uma vinha, ele é como um jardim. Se tu não estiver cuidando do teu jardim, imagina que você tem uma casa, e a tua casa tu tem um jardim, o teu jardim é um lixo. O teu jardim é cheio de praga. Como é que tu vai cuidar do jardim do vizinho se tu não fez o teu dar certo? Ah, mas eu sei. Não, tu não sabe. Porque se tu soubesse, tinha feito dar certo. Ah, mas eu consigo. Não, tu não consegue. Porque se tu conseguisse, tu tinha feito dar certo. Então, primeiro cuida do teu jardim. Essa é a essência de um verdadeiro homem de Deus, de um líder, de uma líder. Ser tu uma bênção. Sabe, Deus não falou para Abraão, vai tu e abençoe os outros. Não, ele falou, ser tu uma bênção. Ande na minha presença e ser perfeito. Cuide do jardim que eu te dei, é teu coração. E aqui nesse texto, ele é uma alegoria do rei falando com a sua amada. E ele fala, tire as raposinhas. As raposinhas, irmãos, eram uma espécie de uma planta que dá na videira, na parreira de uva. E ela sufoca, ela destrói. Agora suponha que você é a vinha. Existem coisas que querem te destruir, existem coisas que querem acabar com o teu coração, porque assim tu não vai frutificar para ninguém. Então primeiro olha para dentro, como líder, e sare a ti mesmo. Seja tardio para opinar sobre os outros, mas sare a ti mesmo. Quando tu não cuida daquilo que Deus formou em ti, você não consegue cuidar das pessoas, nem do teu filho, nem da tua esposa, nem de ninguém. Primeiro cuida de ti, forme a ti mesmo. É por isso que muitas pessoas entram em crise quando eu falo assim, ó, não adianta tu cuidar do fulano. Aí a pessoa fica brava comigo. Ah, mas o pastor não quer que eu cuido. Não, eu quero. Eu quero. Só que o problema é que a gente não está preparado. O problema é que a gente não vai cuidar, a gente vai bater. A gente vai dominar. Se você não está sarado, tu não sara ninguém, tu machuca. Não adianta tu cuidar de alguém se tu não cuidou ainda do seu coração. Por isso que eu não acredito em evangelho sem pastor e sem ovelha. Eu não acredito que existe pastor itinerante. Eu não acredito que existe pastor sem pastor, porque se ele não tem um relacionamento com alguém que está acima dele, como é que ele vai amar alguém que está abaixo? Ou como é que ele vai gerar alguém? Se nunca tem ninguém que aponte o dedo para a cara dele, para mostrar os seus próprios defeitos. Então, irmãos, essas raposinhas que vão crescendo, são aquelas coisas no nosso coração que querem nos destruir. E eu quero citar algumas, pelo menos umas 10, para que você guarde e analise a si mesmo, porque Deus quer fazer tu florescer. Pastor, eu quero crescer na vida, então corte fora tudo que eu vou falar hoje, vai cortando, vai cortando. Sabe, não tenta olhar para fora. Eu quero grandes conquistas. Para grandes conquistas você tem que ter grandes fundamentos. Quando o teu fundamento, as pessoas verem, ou até o próprio Deus vê que está pronto, Ele constrói. Só que enquanto não tiver fundamento, Deus não constrói nada, porque senão quando vier o vento, vai cair. Quando vier a chuva, vai cair. Então olhe para dentro essa noite. Amém? A primeira questão que eu quero falar, que pode te destruir, é a inveja. O que é inveja, pastor? É o pesar ou o desgosto pela vitória do outro. Sempre que tu vê alguém prosperar, parece que tem algo de errado. Sempre tem aquele sentimento. Tu já começa a comentar, meu, tu viu? Aí o que aconteceu, tal. Ah não, mas isso aí não pode ser. Deve estar vendendo droga. Né, Jonathan? Deve estar vendendo droga. Nunca está contente quando vê alguém prosperar. Sabe por quê? Porque a inveja está ligada profundamente com a cobiça. A cobiça é sempre aquele desejo insaciável por bens materiais ou status, mesmo em detrimento do próximo.
Então, como tu sempre quer mais, tu está preso num sentimento que tu quer mais, tu quer mais, tu quer mais, tu não se contenta com o que tu tem. E aí você acaba fazendo o quê? Olhando para o outro. E a inveja também, ela está ligada profundamente com um sentimento de desgosto. Nunca tem prazer. Nunca tem prazer. Sempre está faltando prazer no coração. Parece que a pessoa sempre está insatisfeita. Tudo que tu tem nunca é bom. Tudo que tu faz, as tuas conquistas nunca é bom. Sempre o outro é melhor. Sempre parece que nunca dá certo para ti. Porque tu fica olhando com esse olhar. Isso chama-se inveja. Anota aí, a palavra de Deus fala acerca da inveja em Tiago 3,16 e 1 Coríntios 3, 1, 3. Agora pode tirar o texto, Moisés. Obrigado. Pastor, como que eu venço a inveja? Abre comigo Hebreus 13, 5. Vamos lá em Hebreus. Lá no final de Hebreus, Hebreus 13, 5. Diz assim, ó: seja os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Pastor, como eu venço a inveja? Como eu paro com essa coisa insaciável que está dentro de mim, que nunca está satisfeita? Contentamento. Se contente com o que tu tem. Aprenda a se alegrar com o chuveiro de água quente que tu tem. Eu estava na África, eu tinha dinheiro lá, mas não tinha chuveiro de água quente. Eu tinha dinheiro, mas não tinha uma pizza, não tinha uma carne, não tinha nada. Se contenta com o que tu tem, porque já é muito. Eu vejo outros estados, o pessoal sofre muito mais do que a gente aqui do sul, se for comparar. Ah, mas os Estados Unidos é melhor, mas a África é pior, a Venezuela é pior. Então aprende a se contentar com aquilo que você tem, primeiro satisfaça. Acostume-se, olha o que diz a palavra, que poderoso isso. Seja os vossos costumes sem avareza, se contente com o simples, porque Ele não vai te deixar nem te desamparar. Amém? Hebreus 13, 5. 2, segundo, murmuração. Já vem atrás do trem. Líderes que são murmuradores, pessoas que não fluem na igreja para uma liderança em Cristo porque murmuram. O que é a murmuração, pastor? É uma insatisfação, é uma ingratidão. A pessoa sempre é ingrata, ela nunca reconhece, sempre reclama. É aquela pessoa que tem o impulso de reclamar sempre. Sempre está reclamando do que é ruim, nunca está satisfeito. Texto que fala sobre isso, Êxodo 17:3, anota aí. Pastor, como que eu venço a murmuração? Porque eu sou murmurador, eu sempre estou olhando para o que é ruim. Parece que quando eu abro a boca é para falar de alguma coisa que deu de errado. Eu vejo 30 notícias que é ruim e falo sobre elas, mas a notícia boa eu não falo, porque eu sou murmurador. Estou insatisfeito. Eu tenho prazer de falar o que não é bom. 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Em tudo dai graça. Ah, pastor, queimou minha máquina ontem. Estou lá esperando o mecânico, amanhã ele vem. Primeiro, queimou a máquina. Em tudo dai graça. Mas como é que eu vou dar graça se queimou minha máquina e vai ser caro o negócio? Pode ser caro, né? Porque pelo menos não pegou fogo na minha casa. Amém? Pelo menos eu tenho dinheiro para arrumar. E se eu não tivesse, eu teria amigos que me ajudariam. Tudo dá graça, você tem condição. Aí o mecânico disse que é hoje às 3, tudo certo. Aí cancelou a agenda. Em tudo dá graça, pelo menos a gente tem um mecânico, ele vai amanhã de manhã. Amém? Dá graça. Ah, mas aconteceu de um jeito que eu não queria, dar graça. Porque ainda vai acontecer e Deus vai fazer. E se não fizer, Deus está no controle, Ele quer te forjar. A não ser se Ele não existe. Aí tu não tem o porquê dar graça. Mas se Ele existe, dá graça. Então a gente vence a murmuração com gratidão. Anota outro texto aí, Salmo 111, 1. Muito importante. Agora, outra coisa que pode tentar sufocar teu coração. São tudo ações, irmãos, que se vocês não vencer, vocês não crescem, de jeito nenhum. Vocês vão ficar patinando, tentando buscar um lugar dentro da igreja, um lugar na vida, mas não cresce.
mas não cresce. Terceiro lugar, fofoca. O que é fofoca, pastor? Ficar promovendo informação dos outros, com o intuito de expor, de criticar ou de maldizer. A fofoca, gente, ela tem aquele impulso, tu senta, tu já quer reparar alguma coisa de alguém, já quer falar alguma coisa de alguém, parece que você não consegue descansar o coração, vive falando dos outros, sabe? Eu tenho que me policiar às vezes, porque eu sou pastor, eu lido com 300 situações ao mesmo tempo, 300 mesmo, para mais, são pelo menos 3 ou 4 de cada pessoa, tem quase 100 pessoas aqui, imagina. Então a gente senta e já começa a falar disso, daquilo, daquele outro, ou daquela igreja, ou daquele pastor, ou de... Isso é fofoca, gente. Para de falar dos outros. A pessoa que tem esse impulso maligno, até quando ela fala de si mesma, ela está fofocando. Como isso, pastor? Que ela sente e fala assim, não, eu estou passando por isso, mas é porque o meu sogro. Entendeu? A pessoa até quando fala de si mesma, ela está fofocando de alguém. É desse jeito. Não, é isso, sabe, mas é porque... Mas deixa eu te contar, teu irmão lá da igreja está bem pior do que eu. Até quando ela vai falar de si, ela aponta para o outro, porque tem prazer na vida alheia. Aí, irmãos, hoje eu vou um pouquinho mais fundo. Tem aquela fofoca que é revestida de comentário para ajudar. Ela tem um revestimento. A pessoa senta e fala assim, não, eu estou falando, mas não é para expor, é porque a gente tem que ajudar essa pessoa. Mas é nada, irmãos. Quem nunca fez isso, que atire a primeira pedra, né? Tu estava coçando para falar da situação que te indignou. Fofoca. Ou aquela, que essa é pior. Eu acho que essa é pior. É a revestida de intercessão. A pessoa chega, vamos orar pelo fulano porque aconteceu tal coisa. Essa é pior, irmãos. Quando tu chega, não, é para orar, né, pastor? É por isso que eu estou falando. Ai, vamos orar, vamos. Eu já tentei dar uma saída dessa. Eu falei de alguém, mas vamos orar por essa pessoa? Não é que eu estava falando para orar, era arrependimento mesmo, irmãos. Era remorso por ter falado mal. Amém? Me perdoa, Jesus. Expõe a pessoa. E daí tem também a justiça própria revestida de observação. Aconteceu uma coisa contigo, daí tu está tão indignado, que daí tu chega e fala da pessoa. Não, tal pessoa, ela escolheu ser gay, sabia? E a palavra de Deus fala que não pode isso. Aí a pessoa vai, não, fulano de tal, deixa eu te falar, ele não quer casar, mas a palavra de Deus diz que tem que casar. Mas na verdade não está nem com a palavra de Deus, irmãos, está querendo expor o cara que não quer casar. Vocês estão entendendo? Então é isso, a fofoca, ela está ligada com, sabe, essa coisa arada toda aí. Tem um texto que é bem violento, que é Levíticos 19, 16 ao 18, fala sobre isso. Provérbios 11, 13 também, mas o que eu mais gosto é 1 Pedro 4, 15, abre lá comigo, 1 Pedro 4, 15, diz assim, ó, que nenhum de vós padeça como homicida, ladrão, malfeitor, olha só, a pior espécie da sociedade, gente, homicida, ladrão, malfeitor, ou quem se intromete em negócios alheios, fofoqueiro, está na mesma linha, está na mesma linha, está ali ó, gente do céu, é muito sério. Isso é quando a gente fica apontando, falando dos outros, se mete onde não somos convidados e ainda fica observando. Sai desse lugar. Como é que eu venço a fofoca, pastor? Fale quando Deus te chama para falar. 1 Pedro 3,10 diz assim: quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Refreia, para de falar. Eu estou buscando, sabe, porque tem pessoas, gente, inclusive da nossa família, já viu quando a gente senta com a família, biológica, não espiritual, porque espiritual eu corto, né, eu sou pastor todo mundo, mas a biológica não dá para tu cortar, e aí eu estou buscando em Deus ferramentas na minha mente, para sentar com as pessoas e ter o que falar que não seja dos outros, porque às vezes até tu entra, porque daí começa a falar do parente, até eu sento às vezes com o pessoal da minha família, já começa a falar de um primo, de um tio, um que ficou magro, outro que está gordo, um que está doente, outro que está... É desse jeito, a gente senta com o pessoal e começa a falar dos outros. Mas eu sei que aqui não tem ninguém que faz isso, quando vai lá para a velha, ei, como é que tá as coisas, está acontecendo na velha grande?
Não tem, eu sei que não tem. Ou quando senta com o pessoal do Progresso, que eu era do Progresso, é a velha grande do lado sul. Então, irmãos, vença isso. Provérbios 16, 13. Deixa eu ler porque é importante esse endereço também. Você tem que sair desse lugar, irmão. Sai junto comigo. Provérbios 16, 13. Diz assim, ó. Os lábios de justiça são o contentamento dos reis, e eles amarão o que fala coisas retas. Sabe como é que tu vence isso? É o seguinte, quando tiver alguma coisa para falar de alguém, primeiro tu vai orar. Depois tu pergunta, será que eu devo intervir? Será que é importante eu resolver isso? Será que eu consigo resolver? Uma vez, irmãos, um cara ficou muito bravo comigo. Mas bravo mesmo, a gente fechou o pau. E o cara estava na minha casa da praia. E era um pastor, conhecido meu lá de outro estado, que veio para cá e eu ofereci minha casa para ele descansar de graça. E aí, cargas da água, eu não congregava no Mevan, gostava muito do pastor Luiz Hermínio, mas também não idolatro o pastor Luiz Hermínio. E esse rapaz foi dormir e ele falou, vamos lá no Mevan, vamos visitar o Mevan lá. Eu já tinha começado o ministério, estava debaixo da direção do Bispo Nilson. E a gente foi. E o pastor Luiz pregou uma palavra fantástica. Eu acho que tinha sido em Provérbio. Eu sei que foi fantástica. E aí quando a gente voltou, saímos lá do Mevan, eu acho que era até um culto de virada. A gente voltou e nós fomos para... Não era de virada, era alguma outra coisa. E nós fomos para a casa da praia. Chegou lá, o cara sentou, porque triunfalismo. Eles estão no triunfalismo. Não sei o que, teologia da prosperidade. Eu falei, cara, o que você está falando, cara? Não, porque não sei o que. Fala na cara dele. Por que tu não senta na frente dele para falar isso? Para que vir me envenenar? Ah, não, mas é porque tu se converteu na casa. Eu falei, não, irmão, eu me converti na Batista, fui para a Assembleia, passei no Mevan e não estou mais. Só que eu respeito os pastores, para que falar mal? Aí, não, porque tu é da casa e tal. Não, mas a gente fechou o pau, irmãos. No outro dia eu tive que pedir perdão, porque eu fiquei irritado e briguei com o cara. Mas para que falar mal? Fala na frente do pastor, senta com o pastor. O pastor José hoje falou, e eu posso falar isso porque ele falou, ele disse, olha, eu convoquei hoje o Rodrigo Silva lá. Você sabe quem é o Rodrigo Silva? Aquele arqueólogo adventista, que ele está dizendo que o inferno é passageiro, que não existe. O pastor José pediu para fazer um podcast ao vivo com ele, gente. Imagina o negócio vai pegar fogo no podcast, não no inferno. Mas é desse jeito, sabe? Fala na frente da pessoa. Isso que eu gosto do pastor José. O pastor José tem algo que falar, vai falar na frente da pessoa. Pronto. Agora, para que ficar escondendo? Para que ficar guardando? Ou, aliás, falando mal por trás? Não, vai e fala na frente do cara. Porque nunca vai falar. Mas envenena o pastor para todo mundo. Aquele pastor na teologia da prosperidade era nada. Só porque ele fez uma oração abençoando para que Deus desse rim novo, intestino novo, coração novo. Eu até lembro da situação. Eu também oro isso. E eu não estou na teologia da prosperidade, eu quero ir para o céu. Eu estou dando minha vida para o céu. Então tem gente que, sabe, se tu quer falar, fala para resolver. Não porque tu quer destilar veneno, amém? É isso aí. Glória a Deus. Então, vamos fechar nossa boca que é melhor. Orgulho. O orgulho. Quem que é orgulhoso, pastor? É aquele que pensa muito de si mesmo. É aquele que pensa muito de si mesmo. Ou em si mesmo. O orgulho ele tem umas nuances, ele tem uns pontos. Por exemplo, a Bíblia fala do soberbo. O que é o soberbo? O soberbo é o que se sente maior do que o próximo. Esse é o soberbo. O orgulhoso, ele se acha autossuficiente. Ele acha que ele não confia em ninguém. Tudo ele quer fazer, porque se eu confiar no outro vai dar coisa errada. Aí tudo ele quer fazer, porque é autossuficiente, ele é o melhor dos melhores. Nunca pode delegar. Não, porque se eu delegar vai dar problema, porque eu sou o cara, eles não. E na verdade a maioria dos problemas do autossuficiente é que ele não comunica corretamente. Ele não sabe pedir, a pessoa daí não vai saber fazer certo. Ele acha que é muito superior aos outros. A obstinação. O que é o obstinado? Aquele que é teimoso. O cara pega a palavra, o cara bota na fuça para o cara ver a verdade, mas ele, mas não é bem assim. Tem interpretação. Entendeu? Interpretação é boa, né? É inflexível, nunca deixa ser tocado. Saul era assim.
Aí a Bíblia fala também da jactância. O que é a jactância? É o arrogante. É o que arroga os direitos. Sabe, sempre está certo. É o cara que... Eu não estou dizendo, gente, que vocês, quando estão falando da palavra, alguém diz, não está certo. Ele fala, não, eu estou, está na palavra. Não, tu é um arrogante. Não, não é isso que é ser arrogante. Arrogante é aquele que sempre quer puxar tudo para si. No benefício da dúvida, eu estou certo. Esse é o arrogante. Sempre tem razão, nunca cede, ele é inflexível, atribui louvor a si mesmo, sempre está certo. Esse é o orgulhoso. A Bíblia diz que há Provérbios 21:4, Provérbios 11:2 e Mateus 7:22, Marcos 7:22. Fala acerca do soberbo, dos orgulhosos que vão ser destruídos. Não tem nenhum pecado que a Bíblia diz que Deus resiste diretamente, nenhum homicida. Nada. Só que o soberbo, a Bíblia diz que Deus resiste. E tu pode perceber que todo mundo que ouve a palavra se converte ou aceita, mas o soberbo não. Ele, não, eu tô certo, isso daí é... Esse pastor aí, ó, soberbo, eu sei certinho quando o soberbo tá aqui dentro. Ele fica sentado já olhando assim, ele nem se mexe. Sabe, tipo, só falta ele fazer... resistindo. Soberbo, acha que tá certo. A gente falando da verdade, resiste. Soberbo. Jactante, obstinado. Agora, pastor, como é que vence o orgulho? Vamos lá, Provérbios 16:19. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos. Filipenses 2:3. Abre comigo lá, Filipenses 2:3. Estou dando endereço para tu poder militar contra os capeta, viu? Amém? Amém? Eles atacam na área da mente. Se vocês não tiverem palavra, vocês não vencem. Escuta o que eu estou falando. Eles vão atazanar vocês. Filipenses 2:3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Pastor, como que eu venço o orgulho? Ser humilde. Considere o outro superior a si mesmo. Dê o benefício da dúvida. Irmãos, até se o diabo aparecer na minha frente e falar um negócio, eu vou falar assim, eu vou pensar. Por quê? Porque eu posso estar errado. Vai que ele está falando alguma coisa ali que está de acordo com a palavra. Entende isso? Dê o benefício da dúvida, ouve. Às vezes eu penso assim, ó, como eu fui idiota em olhar para a pessoa e dar o benefício da dúvida. Mas tá certo, tem que dar o benefício da dúvida. Tu tem que ser humilde. Considere que a pessoa pode estar vendo algo maior do que você. E vai pensar, e vai buscar na palavra. Amém? Então nós temos que conservar esse ambiente espiritual. Amém? Não deixa que o orgulho te amasse. Não deixa tu achar que está certo, te amasse. Não deixa. Em nome de Jesus. Outro ponto da alma que pode tentar sufocar a tua liderança, a mentira. Irmãos, a mentira é terrível. A mentira é quando a gente tenta maquiar a verdade, se opor à verdade, omitir. Se eu omito a minha fidelidade à minha esposa, eu sou mentiroso. Homens, cuidado com isso. Omitir. Eu sou mentiroso. Ah, pastor, está tudo na bênção. Mas na verdade está fazendo tudo errado. Não mente, fala, amém? Ou não fala. Ah, pastor, não quero falar. Pronto, tu foi verdadeiro. Mas se tu estiver fazendo o que não deve fazer, o que adianta esconder de mim? Não vai adiantar nada, é tu e Deus. Mas confessa. Não dá aquela... Ah não, pastor, eu não atendi o telefone porque meu celular não está bom. E na verdade não tem nada a ver, tu está mentindo. Porque tu não queria atender naquela hora. Às vezes quando tem gente que liga para mim, já aconteceu, quantas vezes? Eu estava dormindo. E eu pensei na hora, me veio aquela carnalidade, subiu. Pensei, meu, se eu atender agora, a pessoa vai saber que eu estou dormindo e eu não atendo. Carnalidade. O que tem a ver se eu estou dormindo ou não? O que tem a ver? Às vezes tu ficou, esses dias eu fiquei até 4 horas da manhã acordado, eu tinha que dormir. Esses dias eu peguei e mandei a mensagem lá, os pastores iam se reunir para tomar um café, eu falei assim, olha, eu não vou conseguir. Por quê? Porque é 2 horas da manhã, eu estou saindo aqui de uma reunião, dia da comunicação lá. Estou saindo de uma reunião, eu preciso dormir. Eu disse, amém, vai lá, dorme, descansa. Pronto, gente, falei a verdade.
Vai que eles pensam, meu pastor podia dar um jeito de estar aqui. Dou nada, eu vou morrer se eu não dormir. Preciso descansar. Amém? Então nós temos que ser sinceros, gente. Aliviar no tom de voz. Tu fez um negócio terrível. Mas não é tanto assim, né? Mas na verdade é terrível. Tenta aliviar. Mentira. Tem duas formas de você mentir. Aliás, duas pessoas para você mentir. As pessoas que tu engana, chama-se engano, e a si mesmo. A si mesmo é a ilusão, né? É quando você já mentiu tanto que tu já está mentindo para ti mesmo. Tu já acredita na mentira que tu fala. Irmãos, tudo que não é verdade, 100%, mas é 90% verdade, é mentira. Porque a verdade, ela é íntegra e total. Amém? Não tem meio termo. É ou não é? Não é, mas não é bem assim. Não. É ou não é? Acabou. Ou é mentira? Sim, sim, não e acabou. Pastor, qual que é a consequência da mentira? Abre lá comigo, Apocalipse 21:8. Apocalipse 21:8. Está lá o fim. Quantos tímidos, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ponto. Acabou. Essa é a consequência da mentira. Colossenses 3:9 diz que a mentira faz parte do homem caído, do velho homem. Então, quando o pastor chega, eu já fiz isso, irmãos. Quando o pastor falou, já fiz isso com meus pastores, com o meu pastor. Quando falou alguma coisa, eu dou uma cedida e eu falo, mas não falo tudo, porque eu já fiquei com medo na pergunta. E eu sei que ninguém fez isso aqui comigo. Quando eu vou perguntar alguma coisa, nunca tenta dar uma maquiadinha assim para não parecer tão ruim. A mentira não vale a pena, fala. Não fiz, errei, me perdoa. Tá aí. Tu já fez? Então eu estou fazendo, mas na verdade botou na sua demanda naquela hora que eu perguntei. Pastor pergunta, imediatamente já botou demanda ativa, tá na minha demanda. Pastor, tá na minha demanda. Mas nem estava na demanda nenhuma, tu botou naquela hora ali para responder pro pastor. Não, então eu estou planejando para fazer quarta que vem. Nem tá planejando coisa nenhuma, tu planejou naquela hora que o pastor perguntou. Então fala. Pastor, quando nós mentimos, nós somos filhos de quem? João 8,44. Amém? Depois tu descobre lá de filho de quem que é o mentiroso. João 8,44. Salmo 101:7 diz assim: quem mente não ficará na casa do Senhor. Uau! Porque não é filho dele, né? Pastor, como é que nós vencemos a mentira? Amando a verdade. Peça para o Senhor, fala: Senhor, me ajuda a amar a verdade, Senhor. Não adianta eu dar manipuladinha, vai tudo cair, uma hora cai. Uma hora cai. Então, busca amar a verdade. João 14:6, Colossenses 3:9, Efésios 4:25. Ama a verdade. Ama. João 14:6, Colossenses 3:9, CL 3:9 e Efésios 4:25. Eu estou dando aí os textos para vocês poderem estudar depois, amém? Porque vocês têm que dominar isso, gente, na ponta da língua. Isso não pode fazer parte do cotidiano de vocês. Quando vocês pensam, só uma mentirinha, corta. É uma raposinha que vai te sufocar, vai destruir a parreira de uva. Outro ponto, a ira. O que é a ira, pastor? Uma explosão, visível ou não, na tentativa de se defender. Eu fui muito colérico, muito irado. Hoje em dia eu tô manso, né, Jonathan? Até os ministros já sabem que amansei tanto que tô até com medo de falar. Medo não, temor. Porque quem tem temor se esconde no Senhor, né? Mas o irado, ele se indigna e ele se defende. Papá! Ele é desse jeito. Entendeu? Tu fala, mas não vai ficar bem assim. E se ele vai para casa pensando, ele fica... Ele vai botar fogo em tudo. E se não botar fogo na pessoa, bota no marido, bota na esposa, bota nos filhos, bota fogo em todo mundo. Porque daí o irado é covarde, geralmente. Porque daí ele não conseguiu revidar o cara que estava na frente, ou a mulher que estava na frente,
Por causa da autoridade, ele bate em quem é mais fraco. Daí chega e bate na esposa, a esposa bate no marido, porque sabe que o marido não vai revidar, bate nos filhos. O irado é covarde. Então a ira é uma explosão egoísta. Gálatas 5,19. Anota aí, Gálatas 5,19. Gálatas 5,19. A ira é uma explosão egoísta. Meu Deus, cadê Gálatas? Aqui. 5,19. Porque as obras da carne são manifestas, quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta. Então a ira, ela provém do íntimo da carne, da falta de domínio, do lado animal do homem. Agora, ela é uma... Tudo que vem da carne, irmãos, é egoísta. Tudo é egoísta, pensa só em si. Então a ira é uma reação egoísta de defesa. Aí tem a cólera, que é o ataque, né? Tem aquele ataque, aquele impulso violento contra quem nos fere. E tem a raiva. A raiva, tu não ataca, mas tu fica se mordendo por dentro. Tu fica com aquele sentimento consumindo aqui dentro. Né? Isso é a raiva. A raiva é desse jeito. Pastor, o que a gente faz com a ira? Efésios 4:26. Vamos lá abrir. Vamos administrar todos esses, vencer esses pecados aí, em nome de Jesus. Efésios 4:26. Diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Amém? O que eu faço com a ira então? Presta atenção, veja a entrelinha desse texto. Irai-vos, mas não peque. Como que eu faço isso? Administrando. Administra. Diferente da imoralidade sexual, que tu não tem como administrar, tu tem que correr. Toda vez que a Bíblia fala de imoralidade, ela fala, corre. Se uma mulher tirar a roupa na frente de um homem, corre. Se uma mulher dá em cima de um homem, corre. Não tenta administrar. Um dia eu tentei administrar o flerte de uma mulher, sem cortar ela, e eu quase caí, lá em Israel. Corre. Não fica perto, porque tu não vai aguentar. Não vai aguentar. Ou pornografia, corre, não fica sozinho. Corre, corre de tudo que é imoralidade, corre, tu não vai aguentar. Porque a Bíblia diz, fugir da imoralidade. José correu da mulher de Potifar. Corre, ó, sai. José correu pelado, que ela arrancou as vestes. E vão, porque a tua nudez vai ser exposta quando tu correr. Mas corre. Agora a ira não, a ira tu controla. A ira tu administra. A ira tu administra. Salmo 4:4 diz assim: perturbai-vos ou irai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Sabe? Vai lá, bota o cabeção no travesseiro, berra, fala, chora, porque tu vai querer se indignar, tu vai querer fazer justiça, tu vai querer bater no marido, tu vai querer bater na mulher. E se tu não bater com palavra, aliás, com força, tu vai bater com palavra. E se tu não bater com palavra, tu vai bater com silêncio. Porque o silêncio é gritante, irmãos. É terrível quando tu chega em casa e uma pessoa está quieta contigo porque não quer falar contigo. Todo mundo olhando aqui, né? Aconselhei todo mundo aqui. É terrível. Fica 10 dias sem falar, 2 dias. Daqui a pouco está todo mundo infartando, querendo se separar, não sabe por quê. Administra. Vai lá no travesseiro e fala: Espírito Santo, me dê teu fruto. Tu vence a ira com domínio próprio. E domínio próprio não é uma força do ser humano. Domínio próprio é um fruto do Espírito. É simples, gente. Quanto mais próximo da luz tu tiver, mais domínio tu tem. Quanto mais tu se isola, menos domínio tu tem. Quanto mais próximo da adoração, da oração, da Bíblia, da pregação, dos irmãos, que tu tiver do jejum, mais força tu tem para lidar contra a ira. Eu hoje tenho uma ira totalmente tomada. Meu Deus. Quebrei algumas xícaras, quebrei janela, daquele momento da ira e buf, já soquei o volante dos meus carros, tudo. Discutindo no carro, que a gente berra mais porque ninguém ouve, né? Aí quanto mais tu berra, mais brabo tu fica. É ou não é?
Nunca começa a berrar quando tu tá irado, porque quanto mais tu berrar, pior vai ficar. Quando eu vejo que eu berrei, eu já saio, eu já penso, passei, já sai fora. Aí porque depois eu tenho que respirar e voltar e pedir perdão. Porque não dá, irmãos, a ira é desse jeito. Como é que tu vence? Pede pro Espírito Santo, ele vai te ajudar a ter domínio próprio, amém? Sai do lugar de ira, tu consegue administrar. Eu consegui, irmãos, eu era descontrolado, eu consegui, então tu consegue também. Outro, concupiscência. O que é concupiscência da carne? Que a gente vê tanto a Bíblia falar, concupiscência, concupiscência. A concupiscência, irmãos, é o desejo controlado por alguma coisa. Tem um livro do Jonathan Edwards, que ele fala acerca de algumas coisas, sobre afeições, mas não é sobre esse livro que eu quero falar. Tem um outro livro do Derek Prince, que ele fala sobre a sensualização, é que eu errei o autor, agora que eu lembrei, sobre a sensualização. O que é sensualização? Sensualizar é um sentido que é exacerbado, então vem de sensores. Então o que é a sensualização? É quando tu exagera no sentido. Então comer é pecado? Não, mas demais é. Ver filme é pecado? Não, mas demais é. E segundo a conta do teu pastor, é 1 por semana, no máximo 1h30 por semana de TV. É a minha conta, você calcule a tua. Uma série toda numa semana da BO. Tu vai ver que alguma coisa vai mexer aqui dentro. Agora, ter relação sexual para os casados é pecado? Não é, só que exageradamente é. Porque tudo que é demais é pecado. Porque tu sensualiza, tu faz os teus sentidos ficar muito aflorados. Tudo tem um limite. Amém? Tudo tem um limite. Tudo tem que ter um controle. Tu pode utilizar-se, ter prazer com diversas coisas. Jogar um futebol é errado? Não, mas demais é. Sair é errado? Não, mas demais é. Tudo é errado se for demais. A sensualização. Amém? Tu não pode exagerar. Isso é concupiscência, o desejo descontrolado. Como que a gente vence a concupiscência? Domínio próprio. Aí, deixa eu dar o texto aqui para você sobre concupiscência. Gálatas 5,16 fala sobre isso. Gálatas 5,16. 1 João 2,16. Anota aí. Isso aí, tô vendo gente anotar, é isso aí mesmo. Porque daí depois vocês falam assim, eu vou ver o vídeo depois. Nunca mais vê, irmãos, nunca mais. 1 João 2,16. Mateus 5,28, sobre concupiscência. Agora, como vencemos? Romanos 13,14, domínio próprio. Vamos lá em Romanos, está aqui o endereço, vamos ler. Atos, Romanos. Romanos 13,14. Revesti-vos do Senhor Jesus, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Então o segredo para vencer a carne, esse desejo descontrolado, é tu mudar a bebida. Muda a bebida. Em vez de tu beber dessas coisas do mundo, tu vai ver, gente, tu começa hoje com um prestígio. Amanhã tu está numa barra de chocolate. Depois de amanhã tu está em 2. Eu sou assim. Talvez você não seja com chocolate, mas talvez seja com outra coisa. Sempre a tua carne vai pedir algo a mais. E aí tu começa a engordar. Sensualização dos teus sentidos. Tu começa com algo, tu sempre quer aumentar, refreia. Mas como é que eu faço isso? Beba do Senhor Jesus. Por isso que eu entreguei a minha lan house, porque enquanto o pessoal bebia dos games, eles não bebiam de Jesus. Jogar é errado? Não é. Mas se tu ficar jogando em vez de beber de Jesus, é. Então beba de Jesus. Se tu pedires, eu te darei uma água de vida, que te saciará verdadeiramente, nunca mais terá sede. Então no Senhor Jesus tu se reveste, e depois tu enfrenta. É assim que tu vence a concupiscência da carne. Para tu trazer controle ao teu coração dos vícios e tudo mais, se revista de Jesus. Romanos 13,14. Amém? Porque só Ele foi capaz de destruir isso. Aonde que diz isso, pastor? 1 João 2,15 ao 17. 1 João 2,15 ao 17. Só Ele foi capaz de destruir. Estou quase acabando, mas vamos lá. Ociosidade. Ociosidade destrói a liderança. Queria que todos os líderes estivessem vendo isso. Tão importante. A ociosidade, irmãos.
ocioso, ele nunca se dispõe, ele nunca entra no lugar para ser útil, porque ele tem preguiça de chegar até lá. Parece que dói servir, dói amar. Ah, mas pastor, eu vim num regime de religião que só servia. Tá, mas não quer dizer que agora não precisa mais servir. Existe um equilíbrio, amém? Do descanso e do serviço, da adoração e do serviço. O ocioso, ele não produz. A mente sempre está vagando. Ele tem todas as ideias do mundo. Se botar ele e o Steve Jobs na frente, ele vence o dono da Apple nas ideias. Vence o dono da Google. Nem o Google tem tanta ideia quanto ele. Só que não executa nada. Ocioso. Muitas ideias. Entende? Mas não executa nada. Nunca segue direção. Tem dificuldade para seguir direção porque a mente sempre está em outro lugar. Está ociosa por aí percorrendo. A ociosidade, ela está ligada intimamente à preguiça. Anota aí sobre isso. Provérbios 6, 6 ao 11. Provérbios capítulo 6, do versículo 6 ao 11. A ociosidade está ligada com a preguiça. Pastor, qual é a consequência da ociosidade? Abre comigo Eclesiastes 10, 18. Tem gente que fala assim, ó, pastor, eu dizimo, eu faço as coisas tudo certinho, até primiciando eu estou, mas as coisas estão dando errado. Pode ser porque você está ocioso, você não tem foco, você não tem linha. Eclesiastes 10, 18. Pela muita preguiça ou ociosidade se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Então preste atenção, a ociosidade faz, pessoas que são muito ociosas, tu vai na casa dela, tá terrível o negócio, porque nunca tem tempo para arrumar nada, um chuveiro, um bacio, uma porta. Ociosidade. Se você não tem tempo, uma hora o teto vai cair na tua cabeça. Você está ocioso quanto ao cuidado da tua casa ou com a tua empresa. Outro texto de destruição, Provérbios 19, 15. Outro texto de ociosidade. Agora, pastor, como que eu venço a ociosidade? Tome uma posição. É espiritual. Tu vence a ociosidade quando tu decide avançar. Então tu vai ter que setar na tua mente, eu decido. Pronto, decidi. E agora? Vou me dispor a fazer. Eu vou avançar. Eu vou ter compromisso. Provérbios 6,6, quando o rei fala acerca de ociosidade e preguiça, ele fala assim, ó, vai ter com a formiga, seu preguiçoso. Se disponha, se mova. Vai carregar um saco de cimento, vai carpir um lote, vai roçar um terreno. Lucas 9,62 também fala acerca de disposição. Como é que eu venço? Vai ter com as formigas. Se move. Só se levantar e ir. Deixa eu falar uma coisa. Tem uma frase do Charles Finney que ele fala assim, ó, quer gostar de oração? Ore. Enquanto você nunca orar, tu nunca vai gostar de oração. Então, para vencer a ociosidade é isso. Tu quer sair da mediocridade da tua vida, daquela coisa ralé, de tudo, sabe, não toma corpo as coisas? Se disponha, vai, faz acontecer. Não procrastine, não seja ocioso, vai. E tu vai ver que daqui a pouco as coisas vão começar a tomar forma, à medida que tu planta. Amém? Últimos 4 pontos. Indiferença. Eu já falei muito sobre isso aqui, mas eu vou falar de forma rápida hoje. A indiferença sufoca os líderes. A indiferença é uma apatia, uma falta de se importar consigo mesmo, quando tu vem todo desleixado para a igreja. Qualquer roupa, em vez de vir, sabe, apresentável, é indiferente consigo mesmo, e com o irmão que vai estar te vendo, né? Porque ele vai ter que aturar, ver a tua feiura. E tu não se preocupa em servir o próximo, tu se preocupa em se agradar o próximo. Isso é indiferença. A indiferença, irmãos, ela é como uma anemia espiritual. Tu passa a não se importar mais com nada, tu fica fraco, anêmico, tu fica, sabe, mais um culto, mais uma palavra, tu fica anêmico, tu não tem o sangue de Jesus correndo na tua veia, tu estás anêmico, tu está faltando hemoglobina, tu está faltando plaqueta, tu não tem anticorpos, tu fica
sabe? Tu precisa de Jesus. Jeremias 48:10 fala de indiferença. E Apocalipse 3:15. Como que a gente vence? Tenha compromisso e se dedique. Dê uma palavra, faça. Ah, mas eu não sinto, não importa o que tu sente, decida. Sabe, líderes não andam pelo que sente, líderes andam pelo que decidiu. Tem dias que eu não quero sair da cama, irmãos, tem dia que eu não queria nem vir aqui na frente da igreja, de verdade, mas eu decidi, eu vim, e fica legal, porque daqui a pouco a gente faz um cafezinho, daqui a pouco conversa com um, ri com o outro, briga com o outro, né, Camila? Daqui a pouco tá top, daqui a pouco o Nicolas chega, ele já vai passando assim, entendeu? É legal, Deus vai fazendo, e daí tu vê e tu vai tendo gosto. 2 Crônicas 29:11, lidar com a indiferença. Outro ponto que pode te arrebentar como líder, amizade com o mundo. Não tente ter amizade com o mundo. Em Tiago capítulo 4, versículo 4, abre lá comigo. Hoje está uma chuva de Bíblia, né, irmãos? Tiago capítulo 4, versículo 4. Estou querendo munir vocês de ferramenta, de armas, de espadas. Tiago 4:4. Está lá, ó. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O mundo, irmãos, é um sistema diabólico. Babilônia, o Egito. Ele é uma forma de funcionamento. Não adianta você se envolver muito tempo com aquilo que tira teu foco de Deus. Até a religião é do mundo, porque a Bíblia fala da prostituta que se levantará nos últimos dias, que não é a noiva de Cristo, mas é uma igreja, entre aspas, que trabalha para suprir o sistema diabólico. Não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com Deus. Foca no Senhor. Não seja amigo do mundo. Cuidado com as coisas que te tiram do foco. Pastor, tu já assistiu série? Já assisti, tu vai assistir ainda? Não sei, talvez sim. Muita prudência e muito cuidado. Mas cuida, porque elas te engolem. A série é terrível, a série ela te domina. Porque ela sempre toca o teu sensor para querer dar um passo a mais. Eles sabem, tem centenas de pessoas arquitetando os episódios para te segurar. Não é uma pessoa, é centenas. E assim são com os políticos na terra. Eles estão fazendo movimentos para te segurar. Agora eles estão lá planejando como engodar a sociedade, como fazer a massa de manobra. Tem gente arquitetando isso o tempo todo. O mundo é perverso. Então, não se envolva com pecados, não se envolva com embaraço, sabe? Cuidado, respira, veja o que é de Deus. Não seja amigo do mundo, não se deleite nesse lugar. A amizade do mundo, presta atenção agora, isso é importante, já estou quase acabando. A amizade do mundo, com o mundo, ela é um lugar espiritual. Quando você está nessa amizade, você fica se questionando sobre ir para o culto. As coisas parecem meio pesadas, estar operando na igreja é meio pesado, estar ouvindo o pastor é meio pesado, estar aprendendo é meio pesado, estar cantando é meio pesado. Ai meu Deus, mais um dia, porque tu tem alguma amizade com o mundo. Quando tu entra em conflito sobre a tua obra com Deus, é porque tu estás com alguma amizade no mundo. Porque quando tu não tem essa amizade, você está doido para estar aqui com os irmãos. Você está doido para estar com gente que gosta do que tu gosta, que busca o que tu busca. Então, se desliga dessas amizades. Se desliga, entrega elas. Como é que eu faço? Renuncia. Fala, eu não quero mais. Tudo que me liga ao mundo. Sabe, quando eu estava em Israel, eu perdi meu pai, meu avô, quando eu cheguei na Turquia, quando eu pisei em Jerusalém, eu perdi meu pai. Por quê? Quando eu fui no Getsemane, no jardim do Getsemane, de frente para Jerusalém, chegou uma pessoa que não me conhecia e falou assim, ó, tudo que te liga no mundo, eu estou desligando de ti. Eu estou te pressionando e prensando como uma azeitona para tirar o óleo de ti. Se desliga do que te liga no mundo. Não deixe que essas coisas te dominem. Deixe os mortos enterrarem seus mortos. Olha para frente. Olha para frente. Sai do lugar. Não faça amizade com o mundo.
Outro ponto, incredulidade. O que é incredulidade, pastor? Falta de confiança no Senhor. Eu confio em Deus e canta e tal, mas vem uma questão financeira. Por quê? Porque não descansa. Nunca descansa, sempre está com problema, sempre está preocupado, confia na força do próprio braço. A pessoa incrédula, ela tem problemas sentimentais porque ela nunca acredita que Deus vai agir. Porque muitos acreditam que Deus existe, irmãos, e é verdade. Mas poucos acreditam que Deus é Senhor e que Ele move a terra. Poucos. Porque se acreditassem, não viviam tão ansiosos. Deus vai prover, amém? Romanos 3:3. Anota aí, Romanos 3:3. Hebreus 3:12. Como é que eu venço a incredulidade? Pede fé. Senhor, me ajuda a confiar em Ti, Senhor. Sabe, estampa no meu coração a confiança que Tu vai fazer. Eu passei muito por isso, irmãos. Cada pessoa que sentava comigo na sala pastoral pensava, meu Deus do céu, como é que eu vou resolver esse negócio? Isso está complicado. E todas eu vi Deus prover. Todas. E eu dobrava o joelho e as pessoas se posicionavam e Deus fazia. E faz na tua vida até hoje. Amém? E eu fui aumentando a confiança, porque Deus faz, não tem saída, Ele faz. Aonde está isso? Salmo 37:5, Deus faz. Salmo 37:5, vence a incredulidade. Salmo 37:5, arma para vencer. E mais o que? Hebreus 11:6, mais uma arma para tu vencer. Vamos lá. Outra coisa que te sufoca, falta de perdão. Mas eu liberei o agressor. O que é falta de perdão? É tu não liberar do teu coração um ofensor. Mas eu liberei, mas ele cai e eu caio. Não, tu não liberou. Se tu liberou um ofensor, ele pode sentar na tua frente e comer contigo, tu não vai ter problema. Libere aqueles que te ofendem. A falta de perdão tem um grande problema, irmãos. Anote aí os textos para depois estudar. Lucas 7:47. Lucas 7:47. Provérbios 14:10. Mateus 18:32 ao 35. Mateus 18, do 32 ao 35. Como é que a gente vence a falta de perdão? Peça, Senhor, me ajuda. E se posicione. Renuncie, declare, eu perdoo. Tire do meu coração, Senhor, eu sou muito ruim. Eu não mereci o teu perdão e eu tive. Então me ajuda a perdoar. Pronto. Assim que vence a falta de perdão. Procrastinação. Deixa para depois o que tu pode fazer agora. Eu sempre digo para o pessoal que trabalha comigo, se tu receber uma missão, não deita a cabeça no travesseiro sem resolver. Eu precisando abrir o portão da minha casa, não tem nenhuma venda aqui, eu não queria até no centro, que tem a pilha. Eu mando uma mensagem lá no grupo da Zion, 3 homens ativos. Aí o Nicolas chega aqui, cara, passei na 1001, vou expor o Nicolas aqui. Ele está até com o boné baixo ali. E não tinha pilha. Eu falei, cara, tem uma 1001 aqui do lado, se fosse na 1001 eu ia. Mas era na loja do lado do Bremen. A gente esqueceu e a loja fechou. 3 homens. Eu mandei no grupo, cedo. Hoje, 1h da tarde, 1h30, 2h no máximo. Era só eles terem parado. É no lado do Bremen lá, comprado a pilha e voltado. Era 2 minutos. Não fizeram. Deixaram para fazer depois. Não fizeram. Procrastinação. Vocês estão entendendo? Agora, soma isso em 30 líderes. Caiu o ministério. Se 30 líderes procrastinaram, procrastinei um pastelzinho, procrastinei uma assada, procrastinei uma limpeza, procrastinei um copinho que estava aqui em cima, deixa ele, depois eu tiro. Imagina, procrastinei uma oração, procrastinei um comando que eu tinha que dar. Acabou, ninguém mais dá conta. A procrastinação é um câncer. Nunca faça depois o que tu pode fazer agora. Se organize e não descanse. Amém? E por último, falta de excelência. Falta de excelência pega, irmãos. O que é falta de excelência, pastor? O que é excelência? Daniel foi excelente. Daniel foi muito excelente. A Bíblia diz, um homem excelente. Daniel, ele governava mais de 20 nações sem o WhatsApp. Vocês já pensaram nisso, gente?
20 nações. Ele era presidente de mais de 20 nações. Governador. E a Bíblia diz que ele orava 3 vezes por dia. Ah, não tenho tempo para orar, pastor. Não fala isso na frente de Daniel. Eu quero ver tu falar isso na frente de Daniel. Tem sim. Tira 10 minutos de manhã, tira 10 minutos meio-dia, tira 10 minutos à noite, que deu 30 minutos. E a Bíblia diz que quando ele orava olhando para Jerusalém, porque o coração dele estava inclinado ao Senhor. A oração dele tinha poder. Daniel foi o único do Antigo Testamento que teve uma visão clara do Apocalipse. Incompleta, mas clara. O que é ser excelente, pastor? Fazer o melhor que tu pode com a condição que tu pode. Isso é ser excelente. Se alguém te dá 10 toalhas para tu guardar, tu pode pegar as 10 toalhas e botar lá dentro. Mas o excelente, ele vai pegar as 10 toalhas e vai ver a melhor forma de guardar elas. Vai dobrar todas, vai afofar e vai guardar. Aquele que não é excelente, não, ele só guarda. Tá nem aí. A Wanda tá rindo. Ih, Éder, te pegou, hein? Não foi intencional, viu? Agora deu BO, mano. Depois não se resolve. Sabe, o excelente, ele me falta excelência em muitas coisas, irmãos, de verdade. Eu preciso melhorar. Mas o excelente, ele não deixa as coisas jogadas. Ele arruma. O excelente, ele faz tudo o melhor possível. Sabe quando uma pessoa pede assim, ó, cara, faz tal foto para mim. O excelente, ele vai lá e, como é que tu quer essa foto? Que ângulo tu quer essa foto? Como tu quer imprimir essa foto? O excelente se preocupa. O excelente se preocupa, ele vai a fundo. O excelente nunca faz qualquer coisa. O excelente dificilmente erra. Porque ele se preocupa em saber qual que é o melhor possível que ele pode fazer daquela ação. Por exemplo, hoje, peguei lá um negocinho para comer na geladeira que estava sem plástico. Não sei de quem que foi, não estou falando que foi você, tá, cá? Falta de excelência. Como é que guarda um negócio na geladeira para comer sem plástico, um pãozinho com alface? Falta de excelência, não se preocupou. Fez o que tinha que fazer lá rapidinho, fazer a tortilha e... O excelente, ele está preocupado. Como que eu posso fazer na melhor? Sabe, o excelente, ele não sobe aqui só para adorar. Ele está fazendo aula durante a semana. Porque lá fora a gente quer que as pessoas tenham qualidade. Aqui na igreja faz de qualquer jeito. Na nossa não. Graças a Deus esse espírito não impera aqui. Graças a Deus. Mas o excelente, ele não vai subir aqui só para pregar. O excelente estuda português. Eu estudei português, irmãos. Eu fiz clube de leitura com o Daniel. Tem gente querendo subir para pregar aqui e jamais pegou um livro para ler. Que absurdo. Ou para ouvir, pelo menos. Ah, não sei ler, então ouve. O excelente, ele vai e faz aula de filosofia. Porque ele diz que quer ser espiritual, mas não conhece nem a si mesmo. O excelente, ele vai orar. Mas não qualquer oração. Ele tem um tempo de oração de qualidade. Porque ele sabe que ele pode. E ele faz. O excelente, ele faz o melhor que ele pode com aquilo que ele tem em mãos. Ele pode ter um Fiat Uno velho. Não estou falando de ti, mas não lembrei de outro carro. Fusquinha não dá, vamos pro Fiat Uno. Eu também tenho um Fiat Uno que deu problema lá. Mas ele cuida, ele limpa. Sabe, eu vou em casa simples, irmãos. Eu amo casa simples, de verdade. Mas eu amo casa simples cheirosa. Não casa simples emporcalhada. Eu amava ir para os meus tios lá de São Bento, era tudo de madeira. Eram umas casas muito doidas, porque tinha um lugar que tinha um quarto, e aquele quarto tinha uma parede toda de cortina, de madeira a casa. Mas naquela parede de cortina, se tu abrisse, tinha uma porta. Olha o mistério. Quando tu abria a porta, era um banheiro. Só que era um banheiro numa antessala, e daí tu entrava, era um chuveiro. Era 2 cômodos o banheiro. Falei, gente, isso daqui é doideira demais. Aquilo para minha imaginação, eu já me senti o 007. Escondido nas entranhas de uma mansão. Fogãozinho a lenha, os meus avós, eu gosto, irmãos, coisas simples. As madeiras meio que caindo aos pedaços, mas era cheiroso, era gostoso, sabe, tudo muito limpinho. É isso. O excelente, ele tem, o que ele tem, ele cuida. Tudo que ele tem, ele cuida. O carro dele, ele cuida. Pode ser o carro mais simples, mas é o mais cheiroso. Sabe, o excelente, ele está preocupado se arranhou alguma coisa dele. O excelente, ele está preocupado, ele quer manter tudo na ordem.
Às vezes não consegue, mas ele ora para cuidar. O excelente, ele não chega só fazendo, ele quer ver, como é que eu posso fazer isso aqui? O excelente, ele não consegue ver um balcão da igreja sujo. Poxa, mas eu podia dar uma passadinha de pano aqui, ou tirar essas lixos, pelo menos daqui de cima. O excelente, quando ele vê uma coisa jogada, alguém perdeu. O excelente, ele não, sabe? Vai lá na sala de oração e vê um copo, vai e joga no lixo, mesmo que não é o líder da casa de oração. Esse é o excelente. O excelente, quando ele chega, ele faz o que ele pode fazer, tudo o que ele pode fazer. E o medíocre, ele faz o mínimo do que ele pode fazer, só para dizer assim, ó, tu foi aprovado. Só que para Deus o medíocre não é aprovado. Isso deixa papo para outra hora. Mas para Deus ele não é aprovado. Para os homens tu fez o que tinha que fazer. O medíocre, ele faz o mínimo daquilo que tem que fazer. Tu tem que limpar ali, tá bom, ele vai e passa a vassoura no centro da igreja, pronto, limpei. O excelente não, ele pega um paninho, vai passando nas coisas, vai limpando, depois passa um pano. O medíocre, ele vai no banheiro lavar, só joga uma aguinha ali e deixa secar, nem seca. O excelente não, ele vai passando uns panos, ajeitando as coisas, tirando as gorduras, limpando os mijos. Desse jeito. Está entendendo, irmãos? Nós somos chamados para ser excelente, amém? Eu não estou dizendo que tu tem que carregar o mundo nas tuas costas. Eu estou dizendo que se for para tu fazer, faça bem feito. Qualidade, dê o teu melhor. Para se quando tu chegar no final, a pessoa fala, cara, tu errou. Tu errou. Aí tu fala, mas eu dei o meu melhor. Porque quando tu dá o teu melhor, as pessoas vêm. E elas valorizam isso. Dificilmente eu corrijo quem dá o melhor. Eu oriento, mas eu não corrijo. Agora o medíocre você tem que corrigir para que ele saia do lugar. Mediocridade é maldade, é falta de amor. Então faça o melhor. Amém? Glória a Deus. Então eu dei 12 pontos aqui, irmãos. 13. Não, 14. 14 pontos eu dei aqui. Acerca de como não sufocar o teu chamado. Se você conseguir cuidar disso, você vai cuidar desse jardim aqui dentro, ó. E tu vai ser extraordinário. Então hoje é dia de olhar para dentro e não para fora, amém? Se coloque de pé em nome de Jesus, quero orar por ti.